Olá pessoal, estamos em Conservatória, que é um distrito de Valença. Embora pertença ao município de Valença, aqui tem toda uma característica própria, né? Tem uma identidade única. É um lugar com cerca de 4.000 habitantes, mas durante o final de semana o número de pessoas aqui aumenta, porque os turistas vêm para cá para curtir uma música, porque aqui é a cidade da Seresta. Então vem com a gente conhecer um pouquinho desse local. Nós vamos conhecer agora um dos pontos mais interessantes dessa cidade, que é o Túnel que Chora, né? Na verdade, o nome dele é Túnel Maria Nassar, mas vocês já vão ver daqui a pouco por que ele tem esse nome, Túnel que Chora. Ele foi construído em 1883 e tinha como objetivo, né, abrir um caminho, né, de passagem da linha férrea que ligava a Conservatória a outros lugares do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vem com a gente conhecer o Túnel que Chora. Bom, de onde vem esse nome Túnel que Chora, né? Vocês podem ver essa água escorrendo e conta-se, né, que na verdade esse é o choro dos escravizados que trabalharam aqui, né, na construção desse túnel, né, abrindo a rocha. Na verdade é uma nascente que passa aqui e em alguns momentos, né, cai mais água ou não, dependendo do fluxo de água mesmo na região. Então é um túnel que tem histórias muito interessantes. Lá do outro lado eu vou contar para vocês outra história sobre esse túnel. O túnel tem 100 metros de comprimento, 5 de altura. E quando você anda por ele, você percebe, né, bem nas paredes, como é que deve ter sido difícil abrir um túnel na rocha, né, com instrumentos rudimentares, né. Foi no braço que ele foi aberto. É bem difícil, imagino eu. Bom, a gente já contou pra vocês por que ele é o Túnel que Chora, e agora a gente vai contar porque ele se chama Maria Nassar. No início dos anos 1980, o túnel seria derrubado para dar passagem, né, à rodovia RJ 137. E uma senhora, né, essa senhora, Maria Nassar, ficou indignada e entrou no túnel, e quando os operários chegaram aqui com as máquinas, e disse que eles teriam que implodir o túnel com ela lá dentro. Então ela parou a obra. E aí outras pessoas daqui de Conservatória se juntaram a ela nesse protesto, e por conta disso o túnel não foi implodido, a rodovia foi desviada, passa por cima, né? Enfim, se ela não tivesse feito isso, a gente tinha perdido esse túnel, né? Que é importante para a história da região, a história da cidade. Então Maria Nassar, nossa heroína. Em Conservatória, cada cantinho você vai encontrar uma surpresa. Se você olhar para as casas, você vai ver que em cada uma delas tem uma plaquinha com o nome da música preferida do morador. Mas tem uma parede em especial que é chamado Caminho Gilbert, que vai contando toda a tradição da música na região. Começando no século XIX, ainda no tempo dos barões do café, em que para essa região vieram músicos junto com a corte
e que vinham aqui alegrar, né, essas famílias em saraus e vários outros eventos musicais. Também é interessante que aqui tropeiros passavam, né, e também produziram sua música, a música mais popular, né, as modinhas, música do povo. E essa parede aqui, ela vai contando então essa história, chegando até a década de 1930 e 1941, quando chegam os irmãos Joubert, que vão dar um novo fôlego para a tradição musical e seresteira da cidade, aqui de Conservatória. Né? Então é bem interessante observar que esse local vive mesmo nessa história da música, não é uma coisa assim para turistão, né, como em outros lugares, é tradição. E é óbvio que nós, visitantes, aproveitamos muito, né, do que as pessoas daqui construíram com a música, né? Então vocês vão observar nesse caminho Joubert essa história da cidade misturada com a história da música popular brasileira, né? Vale muito a pena parar para ficar lendo um pouquinho sobre o desenvolvimento da música e a relação das pessoas daqui com a nossa cultura popular. Seu Volney, o senhor estava falando um pouco da criação desse museu, como é que foi? A criação foi de muitos anos atrás. Eu era louco para montar esse museu e montei em 99. E de lá para cá estou só melhorando. Agora acho que acabou. Porque eu estava montando do Vicente, os outros viram, me pediram para me montar o da mãe deles, os conhecidos deles. Aí eu falei, então tá, eu vou montar. Manda as coisas para cá e montaram. Então as pessoas vão me doando as coisas e eu vou montando. Muito legal. Aí a prefeitura conseguiu esse espaço maior, né? Aí a prefeitura me tirou de uma casa de 3 quartos e me botou aqui. E aqui eu fiquei. Acabamos de sair do Museu Vicente Celestino e Gilda Abreu, né, que era o casal, mas na verdade o acervo vai além do material desses dois cantores, né, e artistas da música popular brasileira. O museu ele é uma iniciativa, né, do senhor Volney Porto, que teve a ideia, né, de fazer um museu sobre o Vicente Celestino e a Gilda Abreu. Então é um museu amador, né? Ele assim as pessoas foram doando material para o acervo, ele foi ampliando esse acervo para outros cantores. Então a gente entra ali e tem Calpe Peixoto, tem Núbia Lafayette, uma série de outros cantores desse período, né? Dessa música do rádio, essa música potente, né? É um museu realmente amador. A gente observa que tem muito cuidado, muito carinho naquilo que ele fez, mas ele já é um senhor e seria muito interessante que, sei lá, né, que um órgão público ou até alguém mesmo, iniciativa privada, abraçasse, né, esse espaço para dar prosseguimento, né, ao trabalho dele e à memória da nossa música brasileira, né? Assim, é emocionante, você entra ali e é remetido a um outro tempo e vale a pena conhecer, né? Por R$3 apenas, né? Enfim, acho que é um preço muito simbólico para tudo aquilo que ele representa, né?
Vale a pena. Serenata é a música tocada ao sereno, né, à noite. E aqui em Conservatória, aos finais de semana, a partir das 23 horas, os seresteiros, né, vão cantando e tocando pelas ruas principais aqui da cidade, né, fazendo a serenata. Acontece que a partir de uns anos para cá, foi organizada a Solarata, né, que são as pessoas reunidas na praça, em frente à matriz, para também tocar as músicas, né, a partir de 10, 11 horas mais ou menos da manhã. Quem não puder assistir a serenata à noite, então é convidado a participar da Solarata no domingo de manhã na Praça da Matriz. O Teatro Sonora, ele é um café e um espaço musical. A dona dele é uma cantora, Juliana Maia, e a gente está aqui em frente agora e parece que está rolando uma aula, né? Um ensaio das crianças tocando a música. Enfim, parece ser um espaço bem interessante para conhecer na cidade. Eu vou contar, você está sentindo? Estamos em frente ao Rancho Centímetro e aqui atrás dessas portas tem uma réplica do Cinemetro na Tijuca, que funcionou até 1977, né? A Tijuca fica na cidade do Rio de Janeiro, um bairro, né, da cidade do Rio. E Ivo Raposo, que trabalhou nesse cinema e é um cinéfilo, né, assim, aficionado, né, resgatou da demolição do Cinemetro poltronas, a tela, cortinas, lustres, parte do letreiro e até a bilheteria, e montou no quintal da sua casa o Cine Centímetro, né, que é uma réplica em menor escala do Cinemetro. Para o ar, então, ficar assim mais nostálgico e mais contextualizado com a história do cinema, ele também montou uma réplica do Café Palheta. Então, para visitar esse espaço, você precisa fazer reserva. A gente está aqui cedo, ainda está fechado, né? Mas tem uma página no Facebook com as informações para visitação, né, e agendamento de visitas. Estamos indo agora para o restaurante Serra da Beleza. Você vai pegar, saindo de Conservatória, você pega a estrada em direção a Santa Isabel, que é um outro distrito. Você vai ver logo uma plaquinha para entrada Mirante Serra da Beleza, e aí você vai descer a rua em direção ao restaurante de comida mineira. Vamos lá conhecer agora. Na verdade, o nome do restaurante é Beleza da Serra. Acabei de ver ali agora. O caminho é uma beleza. Nossa, isso é uma piscina. Vamos naquele lá, ó.
aqui na Serra da Beleza, bem próximo da onde a gente está, tem o quilombo São José da Serra. Nós não conseguimos informações de como visitar o quilombo agora nesse período de pandemia, se eles estão recebendo pessoas ou não. Mas enfim, numa próxima oportunidade, né, a gente pode até conseguir ir lá, e caso você venha depois desse período da pandemia, vale a pena conhecer o quilombo. É um quilombo com uma história interessante, né, como muitos remanescentes de quilombo que existem pelo Brasil. Os descendentes dos escravizados da fazenda receberam a promessa, né, de que após a abolição eles teriam o direito àquela propriedade, né, parte da fazenda em que eles trabalhavam. Acontece que o dono recebeu lá uma proposta de compra e não cumpriu a promessa, né? Vendeu a fazenda. Mas os escravizados conseguiram abrir uma área numa mata e ficaram morando ali. Durante muitos anos, né, essa comunidade vivendo aqui, com a base, né, do seu trabalho, o trabalho agrícola, sempre em contato, né, com Conservatória e Santa Isabel, uma comunidade que hoje, né, é de agricultores e também de artesãos, veio se desenvolvendo, né, ao longo do tempo até hoje. Em 2015, eles conseguiram o título, né, da terra, da propriedade da terra. E é interessante a gente pensar um pouquinho, né, como os quilombos, né, e os remanescentes de quilombo se organizam no Brasil, né? Tem aqueles quilombos em que se originaram a partir da fuga, né, dos escravizados de uma determinada região, e outros, como no caso desse de São José da Serra, né, que eram todos trabalhadores de uma fazenda. Então, para receber esse título de quilombo, né, é preciso que haja todo um processo com estudo histórico, um parecer antropológico, né, se aquelas pessoas realmente daquele local, né, são descendentes de escravizados da região, é o remanescente de quilombo. Do ponto de vista, assim, do turismo, é muito interessante, né, caso você vá a algum lugar, né, que tenha um quilombo e que ele é aberto à visitação, que você visite para conhecer essa parte da história da comunidade, da história do Brasil e fortalecer a economia local. Muitas vezes eles fazem festas, almoço, em alguns lugares, né, os jovens são guias turísticos, né, então compre o artesanato, então enfim, vale a pena visitar e colaborar, né, com a economia da população quilombola. Então aqui a gente não conseguiu informação, mas quem sabe numa próxima vez a gente vai lá. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Triste poema da lua